A grandiosa história universal das traquitanas é uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões de débito que o ajudam a controlar as suas despesas. É também uma oferta Homes Place. Encontramos-nos lá. Vocês sabem, isto não é segredo nenhum, que eu era um nabo a físico-química. Eu também. Eu nunca nessa também. percebi Eu não o era porquê. muito bom. Não, era nabo. Ok. Já ias levar. Se fosses bom a físico-química, eu nunca percebi o porquê de juntar duas disciplinas diabólicas numa só. Era perverso, era duplo sofrimento pelo preço de um. E uma das coisas Mas onde... era espetacular, ainda para ti, se fosse educação físico-química. Isso, Três numa só. Era o teu Vietnã. Epá, sim, Não é? que era tentar fazer fórmulas enquanto se salta por cima do boque. Uma das coisas onde mais me custou entrar foi na tabela periódica dos elementos, uma espécie de representação gráfica em quadrados e letras daquilo que eu considero ser o inferno. E lá está o enxofre na tabela a comprová-lo. Sim. Na tabela é o S. Lembrava-me isto de cabeça? Podia dizer que sim, mas estou sincero. Não. Fui consultar aquela espécie de loto do horror. Aquela coleção de cromos da angústia. Aquelas palavras cruzadas do medo. E eu olhava para aqueles quadrados coloridos da tabela periódica, com as siglas dos elementos químicos, e aquilo para mim não eram elementos químicos. Aquilo eram rigorosamente os sons e os esgares que eu fazia com puro terror daquilo. Estão lá todos. É só olharem para a tabela periódica. Só olharem para a tabela periódica. Era... li be o ne na al ar. Senhoras e senhores, é assim que o Nuno Marco faz o amor. Para as pessoas que sempre quiseram curiosidade em saber como é assim. Na altura, sim. Mas era isso que era para mim E no final a ele tabela pede periódica. No final pede claro. sim. Sobretudo depois dos 40. Mas era isto, era um karaoke de sons de horror na tentativa de a decorar. Mas pronto, fazia parte da nossa aprendizagem, marcou-nos a todos. E o nosso ouvinte consultor mor da grandiosa história universal das traquitanas, o Gonçalo, eu por acaso não pus aqui o nome dele. Espera aí, Mas é o Gonçalo. Tu vendes o ouvinte como o ouvinte consultor, mora. Eu não lembro do nome dele. Não sabe o apelido, não sabe o É o Gonçalo, esqueci agora do apelido. Eu tenho muitos nomes na cabeça. Eu muitas vezes não me lembro nunca do nome do meu filho Francisco. É Pedro. Ora bem, ele contou-nos algumas histórias interessantes relacionadas com isto. Ele no quem? Facebook, o Gonçalo. Gonçalo quê? E contou no Facebook oficial. É a tabela periódica outra vez. É o Gonçalo. Ele contou dados preciosos que acabaram por inspirar este episódio da grandiosa história universal das traquitanas. A tabela periódica dos elementos é uma criação do químico russo Dmitry Ivanovich Mendeleev. Malvadiev, sim. E apesar de dificultar bastante a vida a alguns alunos do ensino secundário, a verdade é que a tabela veio facilitar a vida aos químicos de todo o mundo. Na verdade, inicialmente, ele fê-la para facilitar a vida dele. O Dmitry estava a escrever o seu livro de Química Inorgânica em 1869. Já li, mas... não é grande coisa. Não, é fraquinho. É fraquinho. Mas a adaptação ao filme parece que vai ser muito boa. Estava-lhe a ser difícil concentrar-se na organização dos 63 elementos químicos na altura conhecidos, e é provável que a isso não fosse alheio o facto de ter 3 filhos pequenos. Eis Dmitry tentando escrever o livro. Tu queres o som de quê agora? Mete aí, podes pôr se calhar só para criar ambiente, Rimsky-Korsakov, O Voo do Moscardo. Bom. É este o livro que me irá dar fama e fortuna. Tenho só de me concentrar. Portanto, metais de transição temos o titânio, o crómio. Como é que se chama o outro? Ai, Dmitry. Papá! Podemos ir para o laboratório a brincar! Temos de mostrar coisas e deitar-nos fogo. Podes comer aqueles cristalzinhos que estavam na boca e fazem espuma. Calem-se! Mas está tudo maluco? Vocês não veem que eu estou a escrever um livro ainda por cima de química inorgânica? Isto é o Harry Potter! Recapitulando.
Metais de transição. Papá, o livro tem bonecos. Ai, o raio do puto. Não é um livro com bonecos! Agora vai brincar com ácido sulfúrico! Vá! Oh, papai, eu acho que esse pica. Calem-se! O papai é mau. As enciclopédias dizem que Dimitri teve 3 filhos deste casamento e que um morreu. Embora não esteja especificado como. Suponho que um deles tenha ido de facto brincar com o ácido sulfúrico. Para Papá, temos mais texto? Tem. Papá, mas compramos. No nosso computador deu berro. Então eu já vos passo o Vamos guião. bem, papá. Filhos. Vamos para aqui. Mas desta vez já não vou fazer o papel de filhos, mas sim dos pais da radioatividade. Está bem. As enciclopédias dizem então que Dimitri teve 3 filhos deste casamento. Um deles morreu, não está especificado como. Possivelmente foi brincar com o ácido. Para se orientar na escrita do livro, Dmitri Mendeleev decidiu pegar em cartolina e tesoura e criou 63 cartas, uma para cada um dos elementos conhecidos na altura. 63 cartas. No fundo, que ele deitou cartas, não é? Deitou cartas, epá, sim, é sim. incrível. Um tarô da morte. 63 cartas que ele foi organizando em cima da mesa. Cada carta tinha o símbolo do elemento químico, a massa atómica e as propriedades físicas e químicas. Ele organizou-as por ordem crescente de massa atómica e por grupos com propriedades semelhantes. E quando acabou aquele puzzle, criado a pensar mais nele próprio do que no mundo, tinha inventado a tabela periódica, suprema ferramenta útil do mundo das ciências. E à conta disto, o Mendeleev tornou-se numa espécie de estrela rock do mundo da química. A tabela periódica valeu-lhe fama e fortuna, se, por fortuna, pudermos definir um vaso de alumínio que lhe foi oferecido por um grupo de reputados cientistas ingleses em agradecimento e como prémio. A verdade é que naquela altura ainda não havia um método económico de extração do alumínio e por isso o alumínio era considerado um metal precioso. Mas Napoleão III de França, quando tinha convidados ilustres em casa para jantar, sacava do seu lindo e caro serviço de alumínio. Lindo. Era uma vista não tão alegre. Era. Boa. Quanto a Dimitri, morreu sem saber que o vaso iria deixar de valer tusto. Mas, antes disso, rezam as enciclopédias, chegou a visitar uma vez a casa de outros nomes lendários da ciência, o casal Marie e Pierre Curie, estudiosos da radioatividade. Não encontrei registro do que se passou nessa visita, que marcou o encontro entre lendas da ciência, mas podemos especular que possa ter sido qualquer coisa como isto. Pois é, Dimitri, é um prazer recebê-lo cá em casa. Sim. Eu e a Maria, não sei se sabe, somos grandes fãs da sua tabela. Pois. O relógio parou. Pois parou. Tem um problema o relógio, sabe? Ok. Foi comprado aqui na feira. Pois é. Obrigadíssimo pelo elogio que me fizeram. Cá estamos, não é? Pois é. Cá estamos. Dimitri. O Dimitri não quer uma bolachinha. Nós, se calhar, aceito, sim, senhora. Gosta? Foi o que fiz aqui com a patroa. Oh, diabo! Pá, desculpem lá. A última coisa que eu quero é que me cresça um bracinho nas costas. Sei lá se vocês lavaram as mãos. Tá bem, tá. Olha. Os pais da radioatividade. Porra! Ninguém foi cuspido no decorrer desta traquitana. Olha, foi por pouco. Se a mesa falasse. Eu vou limpar tudo, prometo. A grandiosa história universal das traquitanas com o Nuno Marco, uma oferta Montepio, cartões Star Wars, cartões de débito que o ajudam a controlar as suas despesas e Homes Place. Encontramos-nos lá. No papel de bolacha, uma barra de Kit Kat. Não é bem Kit Kat? Diz Kit Kat? Para despachar. Eu também digo. Porque dizer Kit Kat? Não, repara, mas diz bolicau. Bolli. Bolicau e Kit Kat. O que é que está aqui escrito? Não é um A. Kit Kat. Mas também tens razão. Eu, por esta ordem de ideias, devia chamar Setup. À bebida.